dice così la parola del Signore. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea, leggera, fate attenzione, leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono per un tempo. Le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Chiudi i tuoi occhi, preghiamo, fratelli. Padre, nel nome di Gesù Cristo, noi abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo per capire la tua parola, Signore. E adesso, Signore, nel nome di Gesù vogliamo veramente capire la tua volontà per la nostra vita. Aiutaci, Signore, ad essere sfidati in questa parola, a uscire, Signore, dopo questo culto sapendo veramente ciò che il tuo Spirito ci ha condiviso al cuore. Padre, nel nome di Gesù Cristo, parli con noi nel nome di Gesù. Amen. Chi ha già sentito la parola perseveranza? Quem já escutou essa palavra perseverança? È una parola abbastanza importante per quanto riguarda la nostra fede. Em todos os negócios que fazemos na nossa vida, há a palavra perseverança. Ad esempio, fratelli, di quello che sto dicendo, Para dar um exemplo daquilo que estou dizendo, il grande conosciuto, quell'uomo chiamato Steve Jobs, aquele empresário muito conhecido chamado Steve Jobs, conosciuto per la Apple, per gli smartphones, um dos criadores da Apple, lui ha detto una frase interessante. ele diz uma frase interessante. Sono convinto che metà di quello che separa l'imprenditore di successo Estou convencido que a metade daqueles empreendedores que se separa dos empreendedores de sucesso, da quelli che non hanno successo, daqueles que não têm sucesso, è la perseveranza. é a perseverança. Cosa vuol dire, fratelli? Che la perseveranza è essenziale per qualsiasi cosa nella vita. Então eu quero dizer que a perseverança é essencial em qualquer coisa que façamos nas nossas vidas. E quando riguarda alla nostra vita cristiana, E quando diz respeito à nossa vida cristã, la perseveranza è quasi che un comandamento di Dio. a perseverança é como se fosse um mandamento de Deus. A volte noi pensiamo, perché siamo ormai stati salvati, Às vezes pensamos como agora somos salvos, abbiamo già ricevuto il perdono dei peccati, já recebemos o perdão dos nossos pecados, non serve fare più nulla. não precisamos fazer mais nada. Ma non è vero, non dice così la parola di Dio. Mas essa não é uma verdade dita pela palavra de Deus. La parola di Dio ci sfida ad perseverare nella fede. A palavra de Deus nos desafia a perseverarmos na fé. Io vi dico una cosa, E eu lhes digo uma coisa, irmãos. per Dio non è importante Para Deus não é importante quanto tempo tu hai di fede. quanto tempo temos de fé. Per Dio è importante se tu ne hai una ancora. Para Deus importa se temos fé agora. Potete capire, sì o no, fratelli? Pode entender, irmãos? Per Dio non è importante come tu hai cominciato, Para Deus não é importante como nós começamos, ma come tu finirai. mas como nós acabaremos. Potete capire, sì o no? Pode entender, irmãos? Quindi parlare di perseveranza Então, falar de perseverança è sfidarci nella nostra propria vita spirituale. é nos desafiarmos na nossa própria vida espiritual. Ci sono persone che dicono così: Existem pessoas que dizem assim: pastore, io faccio fatica a pregare, pastor, eu me aborreço quando tenho que orar. non trovo piacere in pregare. Me canso e não tenho prazer na oração. Io voglio che Dio mi versa qualcosa di Eu soprannaturale, quero que Deus derrame alguma coisa sobrenatural sobre a minha vida, che mi viene la voglia di pregare. que me surja a vontade de orar. Sa quando succederà sta cosa? Sabe quando isso acontecerá? Mai. Jamais. Perché la preghiera ci vuole perseveranza. Porque a pregueira requer a oração requer perseverança. Amen, fratelli.
Quindi non succederà qualcosa di misterioso Então não acontecerá algum mistério per farti pregare. para nos fazer orar. È tu che devi perseverare nella preghiera. É nós que devemos perseverar na oração. Amen, fratelli. Fino a quel momento Até que chegue aquele momento in cui noi troveremo piacere nella em preghiera. que nós encontraremos prazer na oração. E perché che dobbiamo perseverare? E por que devemos perseverar? Perché la tua carne non vuole pregare. Porque a nossa carne não gosta de orar. Quando cominciamo a leggere la Bibbia, Quando começamos a ler a Bíblia, ci viene il sonno. vem o sono. È vero o no? Tu puoi leggere tutte le riviste, Você pode ler qualquer revista, puoi leggere i giornali, pode ler jornais. non ti viene il sonno. Não temos sono. È vero o no? Verdade ou não? Guardare Facebook, Olhar o Facebook, então, non viene il sonno. não temos sono. Ma quando tu ti metti a pregare Mas quando começamos a orar o a leggere la ou a Bibbia, ler a Bíblia, basta. basta, começamos a ter sono. Cominci a avere sonno e addormentarti. È vero o Começamos a no? ter sono e vontade de dormir. E domandiamo, ma perché che succede così? Então nos perguntamos, por que isso acontece? Perché la tua carne è in combattimento con il tuo spirito Porque a nossa carne luta contra o nosso espírito. e ci vuole da parte nostra un desiderio, un sforzo e una perseveranza. E requer da nossa parte um esforço e uma perseverança. Quindi quando riguarda, fratelli, a camminare con Cristo, Então, quando o assunto é caminhar com Cristo, ci vuole anche perseveranza. temos que ter perseverança. Io ho pregato qualche giorno fa in chiesa Eu preguei alguns dias atrás che Gesù è stato abbandonato dai suoi discepoli, vi ricordate? que Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Vocês Facciamo un recordam? ricordo qua di memoria dei fratelli. Vamos lembrar, irmãos. E perché che Gesù è stato abbandonato? Perché i discepoli non hanno perseverato. E por que Jesus foi abandonado? Porque os discípulos não perseveraram. Per fare un esempio parlando di perseveranza, Para dar um outro exemplo sobre perseverança, Gesù ha dato da mangiare a una moltitudine. Jesus deu comida a uma multidão. Praticamente erano 4.000 persone, Praticamente 4.000 pessoas. 4.000 uomini, 4.000 homens. parte donne e bambini. Sem contar mulheres e crianças. Ma dopo di dargli da mangiare, Mas depois de alimentá-los, la Bibbia dice che Gesù cominciò a parlare loro così: a Bíblia nos diz que Jesus começou a falar com eles assim: voi dovete mangiare la mia carne vocês têm que vocês têm que comer a minha carne e bere il mio e sangue. beber o meu sangue. E ha cominciato a predicare a loro. E começou a orar, a pregar para eles. E la Bibbia dice, fratelli, E a Bíblia nos diz, irmãos, che davanti a quella predicazione que diante daquela pregação cominciarono a andarsene via tutti quanti. começaram a ir embora. Come mai? Como pode? Era Gesù che predicava. Era Jesus que estava pregando. Arriva un punto che uno dei discepoli viene e dice a Gesù: Chega um ponto que um discípulo chega a Jesus e diz: Signore, va un po' piano, Senhor, vai com calma, perché stanno andando tutti via. porque estão todos indo embora. E qual è stata la risposta di E Gesù? qual foi a resposta que Jesus deu? Se volete potete andare anche voi. Se vocês também quiserem, podem ir embora. Perché che Gesù parla così, E fratelli? por que Jesus fala assim, irmãos? Perché seguire a Gesù è veramente una sfida nella nostra vita. Porque seguir a Jesus realmente é um desafio nas nossas vidas. Amen. Gesù non ci ha mai detto che seguirlo sarebbe un compito facile. Jesus jamais disse que seria uma tarefa fácil segui-lo. Amen, fratelli. Perciò che lui ha parlato di porta stretta. Por isso que ele nos disse de porta estreita. Perciò che ci ha detto di via stretta. Por isso que ele nos disse de caminho estreito. Perciò che lui ha detto di negare a se stesso. Por isso que ele disse de negar-se a si mesmo. Perciò che lui parlava di prendere la sua croce. Por isso que ele dizia: pegue a sua cruz. Perciò lui stava parlando sempre che camminare con lui ci vuole perseveranza. Porque ele sempre disse que caminhar com ele requeria perseverança. Perché non sarebbe un compito facile da fare. Porque não seria uma tarefa fácil de se cumprir. E perché che molte persone non perseverano nella fede? E por que tantas pessoas não perseveram na fé? Perché che molte persone cominciano a seguire Cristo Por que tantas pessoas começam a seguir Cristo e in mezzo alla strada lo lasciano? e no meio da estrada o deixam? Io voglio lasciarvi qualche esempio qua in questo brano, E agora eu quero deixar alguns exemplos com esse texto, per dopo farti capire il brano che abbiamo letto. para que vocês entendam o texto que nós lemos.
Perché che molte persone non perseverano nella fede Por que cristiana? tantas pessoas não perseveram na fé? La prima cosa che imparo, E a fratello. primeira coisa que eu aprendo, irmãos, Le persone non perseverano nella fede as pessoas não perseveram na fé perché pensano sbagliatamente porque pensam erroneamente che essere un cristiano que ser cristão vuol dire avere tutti i problemi risolti. significa ter todos os problemas resolvidos. Avete già visto questo tipo di persone? Já viram pessoas assim, irmãos? È vero che la Bibbia garantisce che siamo nuove creature. É verdade que a Bíblia nos garante que seremos novas criaturas. È vero che la Bibbia dice che il Signore è con noi. É verdade que a Bíblia nos diz que o Senhor é conosco. È vero che la Bibbia dice che il nostro destino è stato assicurato in Cristo. É verdade também que a Bíblia diz que o nosso destino estará assegurado com Cristo. Ma non è vero dire che essere cristiano è avere tutti i problemi risolti. Mas não é verdade dizer que todos os problemas dos cristãos serão resolvidos. E è a causa di questo che molti cristiani non perseverano. E é por isso que muitos cristãos não perseveram. Dicono sempre così. Dizem sempre assim: Ah, ma io ho pensato, pastore, che dopo che andavo in chiesa i miei problemi saranno a posto. eu pensava, pastor, que depois que eu chegasse à igreja eu não teria mais nenhum problema. Io ti devo dire una cosa. E eu devo dizer uma coisa, irmãos. Dopo che tu vieni in chiesa, Depois que você vem à igreja, i tuoi problemi aumentano. os seus problemas aumentarão. Amém ou não? Amém, irmãos? Amém ou não amém? Dopo che tu hai preso un impegno con Gesù, Depois que você tomar uma responsabilidade com Jesus, sicuramente i tuoi problemi aumenteranno. seguramente os seus problemas serão aumentados. Perché prima tu avevi già i tuoi problemi. Porque antes você já tinha os seus problemas. Ma dopo che tu hai creduto in Gesù, Mas depois que você creu em Jesus, tu adesso hai come nemico Satana. agora você tem como inimigo o número 1, Satanás. Dopo tu hai un mondo ostile a Cristo che Depois- sarà ostile a te. Depois você tem um mundo que é hostil a Cristo e que também será hostil com você. E poi tu hai il combattimento della tua propria carne che non vuole sottomettersi a Cristo. E depois você tem também uma luta da sua própria carne que não quer se submeter a Cristo. Perciò, fratelli, pensare che essere cristiani vuol dire avere i problemi risolti è un modo sbagliato di pensare. Por isso, irmãos, que pensar ser cristão, ter todos os seus problemas resolvidos é um modo errado de pensar. Amen, fratelli. Quante persone tu chiedi perché tu sei venuto in chiesa? Para quantas pessoas nós perguntamos por que você veio à igreja? E la risposta più o meno è così. E a resposta era mais ou menos assim: Ah, perché mi mancava un posto di lavoro. porque me faltava trabalho. Sono andato in chiesa per chiedere un posto di lavoro. Vou à igreja porque preciso pedir a Deus um lugar para trabalhar. Tu domanda a un altro perché che tu sei in chiesa? Você pergunta a outro: por que você está na igreja? Ah, perché ho una malattia o ho bisogno di guarigione. Porque estou doente e preciso de uma cura. Potete capire sì o no? Para entender, irmãos? Guarigioni non trattiene una persona nella fede, fratelli. A cura não retém uma pessoa na fé. Vi ricordate che la Bibbia dice che un giorno Gesù ha guarito 10 leprosi? Lembram-se que a Bíblia nos diz que um dia Jesus curou 10 leprosos? 10? 10. Quanti sono tornati per ringraziare il Signore? Quantos voltaram para agradecer a Deus? Tutti 10. Apenas todos os 10? Soltanto uno. Apenas um retornou. E gli altri non sono stati guariti. E os outros não foram curados também? Ma soltanto uno è tornato per ringraziare. Mas apenas um retornou para agradecer. Potete capire? Pode entender, irmãos? Quindi se tu vieni in chiesa, Então, se você vem à igreja, se tu segui a Gesù se você segue a Jesus per sistemare i tuoi piccoli problemi della vita, para arrumar os seus pequenos problemas da vida, io ti garantisco che tu non andrai più avanti. te garanto que você não vai mais para frente. Prima o poi tu molla tutto. Antes ou depois você vai desistir. Potete capire, fratelli? Cammineranno con Cristo fino alla fine Só caminharão com Cristo até o fim quelli che decidono di essere perseveranti. aqueles que decidirem ser perseverantes. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Amen o no? E cosa vuol dire essere O perseveranti? que eu quero dizer com ser perseverante? È quella persona che non si arrende davanti alle difficoltà. É aquela pessoa que não se prostra diante das dificuldades. È una persona resiliente, è una persona che insiste nel suo scopo. É uma pessoa que não desiste do seu propósito. Perciò pensare di essere credenti, Então, pensar em ser crente. tu avrai tutti i problemi risolti, stai sbagliando. Se você pensa que terá todos os seus problemas resolvidos, você está errado. Anzi, Gesù ha detto: Antes, Jesus nos disse: se hanno perseguitato me, se me perseguiram a mim, perseguiteranno pure a voi. perseguirão também a vocês. Se mi hanno dato la caccia a me,
Se me perseguiram, lo faranno lo stesso a voi. farão a mesma coisa com vocês. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Quindi essere un credente e avere i problemi aumentati. Então, quer dizer o quê? Que ser um crente teremos os nossos problemas aumentados. Ma tu avrai la presenza di Dio sempre con te comunque. Mas você terá a presença de Deus sempre com você. Una seconda cosa che io imparo perché che le persone non perseverano. Uma segunda coisa que eu aprendo no que diz respeito às pessoas que não perseveram. Potete capire? Siete con me, sì o no? Estão comigo, irmãos? Non perseverano Não perseveram perché pensa porque pensam che la Bibbia parla que a Bíblia fala di tutti i suoi problemi. de todos os seus problemas. Io vi dico una cosa, fratelli. E eu lhes digo uma coisa, irmãos. Ho visto tante persone Eu já vi tantas pessoas che davanti a un problema della vita que diante de um problema na vida prende la Bibbia così, non come abbiamo oggi, ma in cartaceo, pega a Bíblia escrita, e la apre in mezzo abre no meio, a caso por acaso, per trovare qualcosa. para encontrar alguma coisa. E si leggono qualcosa che non si coaduna con quello che sta chiedendo, E se leem alguma coisa que não combina com aquilo que eles estão querendo, chiudono, fecham, la aprono ancora abrem novamente, e leggono, leem. questo non va bene, Isso também não vai bem. chiudi ancora, Fecham novamente. la aprono ancora, Abrem de e novo. fino che trovano qualcosa Até que achem alguma coisa che possa dire riguardo a quel problema. que possa dizer alguma coisa com aquele problema que estão tendo. Io ti dico una cosa, E eu lhes digo uma coisa. la Bibbia non ci darà, fai attenzione a quello che dico adesso, Presta atenção agora, irmãos. A Bíblia não nos dará, la Bibbia non ci darà a Bíblia não nos dará tutte le risposte nella vita. todas as respostas que precisamos na vida. Lo so che qualcuno diranno il pastore è matto, Eu sei que alguns dirão, pastor, tá maluco. ma io ti dico con il cuore. Mas eu lhes digo de coração. Perché la Bibbia non sarà risposta a tutti i problemi. Porque a Bíblia não nos dará todas as respostas aos nossos problemas. Se io trovo una mamma Se eu encontro uma mãe che ha appena perso il suo figlio que acaba de perder seu filho e viene da me e mi dice, e pastore, vem para mim e diz, pastor, cosa Dio sta dicendo di questa o que situazione? Deus quer dizer com isso? Sa cosa dirò io? Sabe o que eu posso dizer? Non lo so. Não sei. Cosa dice la Bibbia? O que diz a Bíblia? Non lo so. Não sei. Perché il dolore non si spiega. Porque a dor não se explica. Perciò che io dico, la Bibbia non ci darà risposte pronte. Por isso que eu lhes digo que a Bíblia não nos dará uma resposta pronta. Ma pastore, quando io non capisco non c'è una risposta. Mas pastor, quando não entende, não tem uma resposta. Allora in quel momento tu devi credere al Dio, il carattere del Dio della Bibbia. Então você tem que crer no Deus e no caráter do Deus da Bíblia. Dio non ti ha lasciato la sua parola Deus não deixou a sua palavra per darci risposte pronte della vita. para lhe dar respostas prontas para problemas da vida. Perciò io vi dico una cosa. Por isso eu lhes digo uma coisa. Quando Dio ti parla, Quando Deus lhe fala, ascolti. escute. Quando Dio ti parla, Quando Deus lhe fala, ascolti. escute. Quando Lui rimane in silenzio, Quando ele permanece em silêncio, abbi fede in Lui. tenha fé nele. Amen. Amém. Avete irmãos? capito o no? Amém. Quando Dio ti parla, ascolti, dia retta alla sua parola. Quando Deus nos falar, preste atenção na sua palavra. Ma quando Lui rimane in silenzio, Mas quando ele permanecer em silêncio, non cerchi di sapere perché. não tente saber o porquê. Non domandare come mai è successo così. Não pergunte como pode ter acontecido isso. Quando tu non avrai risposte nella Bibbia, Quando você não tiver resposta na Bíblia, continua a credere nel carattere del Dio della Bibbia. continue a crer no caráter do Deus da Bíblia. Perché Lui non ti darà tutte le risposte, Porque ele não nos dará todas as respostas, ma ti insegnerà a fidarsi di Lui. mas te ensinará a confiar nele. Molte persone non perseverano Tantas pessoas não perseveram, perché dicono sempre: porque sempre dizem assim: mi è successo così, me aconteceu isso. io non ho trovato risposta nella E Bibbia. eu não encontrei respostas na Bíblia. È vero o no? Verdade ou não, irmãos? Perciò io ti dico, ci saranno tante cose Por isso eu te digo, acontecerão tantas coisas che non avremo delle risposte. que não teremos respostas. E è bello che non abbiamo le risposte, E é bom que não temos respostas, perché così la Bibbia ci insegna a fidarsi in Dio. porque assim a Bíblia nos ensina a confiar nele. Amen, fratello. Amém, irmãos? Una terza cosa che io imparo perché che le persone non perseverano. Uma terceira coisa que eu aprendo e por que as pessoas não perseveram. Potete sopportare un pochettino? Podem aguentar um pouquinho Sim, mais, não? irmãos? Guarda tuo fratello e dice sì, sopporta il pastore, dai. Abrace seu irmão e diga, suporte o pastor. Ma io vi lascio una terza lezione che io imparo
sulla perseveranza. Eles deixam uma terceira lição que eu aprendo sobre a perseverança. Perché che le persone non perseverano? Por que as pessoas não perseveram? Perché pensano Porque pensam che hanno i loro problemi que têm problemas a causa della poca spiritualità. pela sua pouca espiritualidade. Non c'entra assolutamente nulla. Isso não quer dizer nada. Più o meno quando succede qualcosa nella nostra vita, Mais ou menos, quando acontece alguma coisa nas nossas vidas, quando succede un problema finanziario, quando acontece um problema financeiro, qual è la prima cosa che facciamo? qual a primeira coisa que fazemos? Ho consegnato la decima, Eu entreguei meu dízimo? ho dato le mie offerte. Eu dei a minha oferta? Cominciamo a valutare se quel problema Começamos a avaliar se aquele problema non è causato dalla nostra infedeltà. não foi causado pela nossa infidelidade. Quando succede qualcosa, una malattia, Quando acontece uma doença, ci sono tante persone e há tantas pessoas che pensano que così: pensam assim: Dio mi sta punendo. Deus está punindo Questa malattia essa doença, è perché io ho questa tristezza nel cuore. é porque eu tenho essa tristeza no coração. È perché ho commesso quel peccato 10 anni fa. É porque eu cometi aquele pecado há 10 anos atrás. E noi cominciamo a valutare i problemi E nós começamos a avaliar aqueles problemas secondo la nostra spiritualità. segundo a nossa espiritualidade. Se siamo a norma o no Se davanti a Dio. se estamos dentro da regra ou não. E se siamo a posto, E se estamos ok, se siamo ok a posto davanti a Dio, estamos diante de Deus bem, cominciamo a domandare a Dio perché ci è successo quello. È vero? começamos a perguntar a Deus por que aconteceu aquilo. Noi facciamo così. Nós fazemos assim. Succede qualcosa di male, Acontece algum mal para nós. la prima cosa che facciamo è valutare la vita. A primeira coisa que fazemos é avaliar nossa vida. Ho scoperto che ho una malattia Eu descobri uma doença e comincio a valutare così. e começo a pensar assim, avaliar minha vida assim. Non ho rubato, Não roubei. bugia ogni tanto, qualche cavolata sparo. De vez em quando falo uma mentira aqui, outra ali. È vero o no? È sì o no? Cominciamo Sì o a no? pensare così. Começamos a pensar assim. No, non ho rubato. Não, não roubei. No, qualche bugia, sì, ma Sì, siamo umani, Uma dai. mentirinha aqui, outra lá, mas somos humanos. Cominciamo a pensare così. Começamos a pensar assim. No, ho commesso un peccato grave. Ou então eu cometi um pecado grave. 10 anni fa ho commesso un peccato grave. 10 anos atrás eu cometi um grave pecado. Sapevo che prima o poi Dio mi beccava. Sabia que antes ou depois Deus me pegaria. E poi c'è un altro lato della cosa. E tem um outro lado da coisa. Quando succede qualcosa di cattivo con noi, Quando acontece alguma coisa ruim conosco, pensiamo così. pensamos assim. Ma come sto davanti a Dio? Mas como eu estou dentro de Deus? Ma io vado in chiesa, Mas eu vou à igreja. io do la decima, Dou meu dízimo. sono amico del pastore. Sou amigo do pastor. Va bene? Sì. Sono quelli che pensano che è così. Alguém pensa assim. Sono amico del pastore. Sou amigo do pastor. Quindi il pastore è così con Dio. E o pastor é assim com Deus. Io sono amico del pastore. Eu sou amigo do pastor. Quindi qualche benedizione è versata su di me. Então qualquer bênção pode cair sobre mim também. No, non è vero, non succede così. Não, não é assim, irmãos. Ma quando guardiamo la nostra vita Mas quando vemos a nossa vida e ci rendiamo conto che siamo più o meno a posto nella fede, e nos rendemos conta que estamos mais ou menos bem na fé, cominciamo a domandare a Dio perché che Lui ci ha fatto quel torto, quel male. e começamos a pensar por que Deus nos fez esse mal. Io ti dico una cosa che è assolutamente diversa. E eu lhes digo uma coisa que é absolutamente diferente. I tuoi problemi nella vita non c'entra nulla con la tua spiritualità. Os teus problemas na vida não tem nada a ver com sua Tu espiritualidade. sei stato inserito in un mondo di peccato, Você foi colocado num mundo de pecados. un mondo che ci colpisce ogni giorno. Um mundo que te atinge todos os dias. È inevitabile che certe cose colpiranno la nostra vita, É fratelli. inevitável que algumas coisas atingirão nossas vidas. Sai cosa? Sabe o que, irmãos? Alcuni uomini importanti della Bibbia, Alguns homens importantes da Bíblia, che erano assolutamente di una spiritualità profonda, que tinham a espiritualidade absolutamente profunda, hanno subito delle sofferenze e dei problemi. sofreram também problemas. Amen, fratelli? Vi do un esempio. Vou dar um exemplo. Vi ricordate di Giobbe? Lembra-se de Jó? Chi si ricorda la storia di Giobbe? Quem se lembra da história de Jó? Era un uomo integro Era davanti a Dio. Era um homem íntegro diante de Deus. Era un uomo temeroso da Dio, un uomo obbediente alle sue parole. É um homem que havia temor de Deus e obedecia a sua palavra. E la Bibbia dice che un giorno lui ha perso tutti i 10 figli. E num único dia ele perdeu seus 10 filhos. Dopo si è diventato povero. Depois se tornou pobre. Dopo si diventò malato Depois se tornou doente di una malattia terribile. de uma doença terrível.
che doveva grattarsi con i sassi. que ele se coçava com cacos. Potete capire? Sì o no, fratelli? Pode entender, irmãos? E tu puoi dire così: Giobbe, che peccato ha commesso? E você poderia dizer, mas que pecado Jó cometeu? E è stato colpito di un problema come questo. E para ser atingido por um problema como esse. Vi ricordate di Giuseppe Lembram-se de José, nell'Egitto? no Egito? È stato un grande governatore dell'Egitto Foi dopo, um grande governador do Egito. ma è stato tradito dai propri Mas fratelli. ele foi traído pelos seus próprios irmãos. E lui era temeroso da Dio, obbediente a Dio. E ele temia a Deus, era obediente a Deus. E nonostante a tutto questo, E não obstante tudo isso, lui è stato colpito del tradimento dei fratelli. ele foi traído pelos seus irmãos. È stato venduto dai propri Ele fratelli. foi vendido pelos seus próprios irmãos. E io ti domando, E eu te pergunto, Giuseppe non era spirituale? José não era espiritual? Giuseppe non era un qualcuno che andava con Dio? Ele não era alguém que andava com Deus? O tu pensi che perché lui andava con Dio non poteva succedere Ou niente? você pensa que porque ele andava com Deus não poderia acontecer alguma coisa com ele? Fratelli, c'è una cosa che mi causa veramente espanto. Irmãos, tem alguma coisa que me deixa espantado. Quando io ho già visto credenti Que eu já vi crentes che hanno smesso di camminare con Gesù. que pararam de caminhar com Jesus. Guardami, Olha para mim. perché Gesù portò via uno dei suoi parenti. Porque Jesus levou um dos seus parentes. Perché tu non vieni più in chiesa? Por que você não vem mais à igreja? Sono deluso con Dio. Ah, eu sou decepcionado com Deus. Perché? Por quê? Perché Dio ha portato una persona cara della mia famiglia Porque Deus levou uma pessoa muito querida da minha e família. lui non poteva fare. E ele não podia ter feito isso. Con me no. Comigo não. O quando succede una malattia nella famiglia, Ou quando acontece alguma doença em algum dos nossos familiares, la domanda che facciamo è così. a pergunta que fazemos é essa. Io ti do un esempio chiaro. Eu te dou um exemplo claro aqui. Sono colpito di una malattia. Sou atingido por uma doença. Quanti credenti dicono così? Quantos crentes dizem assim? Signore, Senhor, perché con me? por que comigo? Sai qual è la risposta del Signore per te? Sabe qual é a resposta de Deus para você? Perché non con te? Por que não com você? Con il tuo vicino sì, Com o teu vizinho podia ser. con il tuo collega di lavoro va bene. Com o teu amigo do trabalho Ah, con podia te no. ser. No, ma io sono Mas credente. não com você. Mas eu sou um crente. O io prego. E eu oro. O sono una persona spirituale. Sou uma pessoa espiritual. Io ti dico una cosa. E eu lhe digo uma coisa, irmãos. Il Signore non guarda in questo modo. O Senhor não vê dessa Il Signore forma. sta dicendo: O Senhor não está nos dizendo. può darsi che una malattia colpisci, Pode ser que uma doença te atinja. può darsi che abbi problema finanziario. Pode ser que você tenha problemas financeiros. Quello che tu devi credere è che il Signore è con te in quei momenti lì Mas e aquilo que você sarà tem per que crer sempre. é que o Senhor estará com você naquele momento. Ci saranno delle cose che il Signore eviterà nella nostra vita, Acontecerão coisas que o Senhor nos dará na nossa vida, ma ci sono delle cose che non eviterà nella nostra vita. mas há coisas que eles não evitarão na nossa vida. Succederà. Acontecerão. In quel momento lì ci vuole perseveranza. Naquele momento requer de você perseverança. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Perciò che quando tu vai in ospedale Por isso que quando você vai a um hospital o va a vedere qualsiasi persona malata, ou vai visitar alguma pessoa doente, è interessante. é interessante. Io come pastore visito e ho fatto già tante visite a persone malate. Eu como pessoa tenho várias experiências nessa área de visitar pessoas doentes. E è interessante quando tu trova un credente vero malato. E é interessante quando você encontra um crente verdadeiramente, um crente doente. Tu vedi quei credenti lì che è un vero credente, Você vê aquele crente que é um verdadeiro crente, malato, doente, e tu ti metti a parlare con lui. e você começa a conversar com ele. E noi cerchiamo di dare qualche consolazione, vero? Nós queremos consolar essa pessoa. Io ho avuto nella mia esperienza Eu tenho uma experiência assim, che quando vado a consolare le persone malate, que quando eu vou consolar pessoas doentes, le persone malate mi consolano. as pessoas doentes me consolam. Perché io vengo lì Porque eu vou ali con tutto il mio discorso. com todo o meu discurso. Oh, il Signore, abbi pazienza. Senhor, tenha paciência. Il Signore Dio è con te. O Senhor é com você. Prima o poi ti rialzi di questo letto. Antes ou depois ele vai te levantar desse leito. E la persona dice: E a pessoa diz assim: tranquillo, pastore. tranquilo, pastor. Il Signore è con me. O Senhor está comigo. Estou in pace. Estou em paz. Io guardo per me e dico: E eu olho para ela. dico, Signore, cosa sono venuto a fare? O que eu vim fazer aqui? E il Signore mi dice sempre a cuore: E o Senhor me diz algo no meu coração. tu sei venuto per essere consolato. Você veio aqui para ser consolado. Amen, fratello. Amém, irmãos? Quindi non guardare davanti ai problemi Então não olhe diante dos problemas e pensare che tu stai affrontando un problema e pensar que você está enfrentando o problema. perché tu hai poca spiritualità, Porque
você tem pouca espiritualidade. perché tu non sei una persona che preghi tanto, Que você não é uma pessoa que ora tanto. o perché tu non sei una persona veramente così intima di Ou Dio. porque você não é uma pessoa íntima de Deus. Non pensare così. Não pense dessa forma. Il problema è che colpisce la tua vita, colpisce la O mia. problema é que atinge você, atinge a mim. Ma la cosa che abbiamo in comune, sa qual Mas a è? coisa que temos em comum, sabe o que é, irmãos? Che il Signore è con noi. Que o Senhor é conosco. Che il Signore è in mezzo alla nostra Que vita. o Senhor está no meio das nossas vidas. Amen, fratello. Amém, irmãos? Io ti dico una cosa. E eu lhe digo uma coisa, Perché irmãos. che le persone non perseverano? Por que as pessoas não perseveram? Quarta verità che imparo. Quarta verdade que aprendemos. Le persone non perseverano As pessoas não perseveram perché pensano porque pensam che soltanto frequentare una chiesa que apenas frequentar uma igreja o ascoltare gli insegnamenti biblici ou escutar os ensinamentos bíblicos metterà a posto i problemi. tirará os problemas. E la Bibbia dice di no. E a Bíblia diz que não. Vi do un esempio. Vou dar outro exemplo. Se io ti do una mappa Se eu lhe dou um mapa e ti do una mappa dove c'è una strada da fare fino a un tesoro, e nessa estrada tem um caminho para você chegar a um tesouro. io ti dico eccola la mappa Eis aqui o mapa. e qua è il destino giusto dove c'è il tesoro. E o lugar certo onde está o tesouro. Io ti dico se tu leggi la mappa, E eu lhe digo, se você ler o mapa, secondo voi, segundo você, se voi leggete la mappa, se você ler o mapa, ti porta al destino? te leva ao destino? Solo leggendo? Só lendo o mapa? O Cosa devi fare? que você tem que fazer? Devi leggere la mappa, Você tem que ler o mapa. ma devi camminare, Você tem que caminhar. devi muoverti. Você deve se mover. Sì o no? Sim ou não, irmãos? Tu ascolti la parola di Dio. Você escuta a palavra de Deus. Io ti parlo dalla mappa. Eu lhe falo do mapa. Tu stai leggendo con la tua coscienza. Você está lendo com a sua consciência. Ma se tu non prendi una decisione, Mas se você não tomar uma decisão, avrai la testa piena di informazioni teologiche. terá a cabeça completa de informações teológicas. Ma quello non cambia la tua Mas vita. aquilo não muda a sua vida. Ma se tu prendi una decisione Mas se você toma uma e decisão cominci a dare un passo di fede davanti a quella parola, e começa a dar um passo de fé diante daquela palavra, allora la tua vita sarà cambiata. agora a sua vida terá mudanças. Le persone non perseverano As pessoas não perseveram. perché pensano che soltanto vedere un predicatore Que por apenas ver um pregador sarà sufficiente. será suficiente. Tu devi mettere la parola nel cuore. Você tem que colocar essa palavra no Amém. coração. Quante persone Quantas pessoas che io vedo, que eu vejo, credenti, crentes, che hanno amarezza nel cuore amargura no coração, e dicono così: pastore, io non riesco a perdonare. e dizem assim: eu não consigo perdoar. Perdonerò soltanto quando Dio mi dirà. Perdoarei apenas quando Deus me disser. Ho ascoltato tante come pastore dire Eu já così. escutei tantas pessoas dizerem assim. Sai qual è la mia risposta? E sabe qual é a minha resposta, irmãos? Cosa aspetti? O que você espera? Che Dio ti parli per perdonare? Que Deus lhe fale para perdoar? Guarda, io ti dico che Dio ha detto 2000 anni fa: Olha, veja o que Deus nos falou há 2000 anos atrás. amare i tuoi nemici, Ame os seus inimigos. pregare per quelli che ti perseguitano. Ore por aqueles que te perseguem. Quindi questo discorso, Então esse discurso, io aspetto che Dio faccia qualcosa eu espero que Deus faça alguma coisa perché io possa para perdonare. que eu possa perdoar. È ipocrisia, É uma hipocrisia. è non dare ascolto alla parola di É não Dio. escutar a palavra de Deus. Lo sa, Ele sabe. è quello che ha detto Gesù. É isso que disse Jesus. Questo popolo Este povo ascolta escuta con gli orecchi, com os ouvidos, ma non vogliono ascoltare affatto. mas não querem ouvir de fato. Vedono con gli occhi, Veem com os olhos, ma non vogliono vedere affatto. mas não querem ver a verdade. Perché si vedono Porque se a verem, e si ascoltano, se a escutarem, devono convertirsi. serão convertidos. Amen, fratelli? Quante volte noi sappiamo tante cose? Quantas vezes nós sabemos de tantas coisas? Io vi dico che come credenti sappiamo tante cose, E lhes digo que como crentes sabemos de tantas coisas, ma facciamo tanta fatica per mettere in pratica le cose. mas não fazemos o que devemos fazer. Amen, fratelli? Amém, irmãos? Perseveranza. Perseverança. E Paolo in questo brano, E Paulo nesse texto, adesso comincio a predicare, scherzo. agora começa a pregar. E Paolo in questo brano E Paulo nesse texto stava affrontando la sfida della perseveranza. estava enfrentando o desafio da perseverança. E lui ti lascia almeno 3 cose E ele lhe deixa pelo menos 3 coisas perché tu possa perseverare. para que você possa perseverar. La prima, A primeira, fissa il tuo sguardo nelle cose invisibili. coloque seu olhar nas coisas invisíveis. Un attimo solo. Um momento, irmãos. Come dice Jimmy, look at me please. Ascolta qua. Olhe pra mim. Fissare lo sguardo Fixar o olhar
nelle cose invisibili. nas coisas invisíveis. Non sembra un contrassenso? Não um contrassenso isso, irmãos? Fissare lo sguardo Como fixarei o olhar numa cosa invisibile. naquilo que é invisível? Lui sta dicendo: Ele está nos dizendo: metti la tua attenzione coloque sua atenção nella speranza che ti ha dato Gesù, na esperança que lhe deu Jesus, nelle cose invisibili. nas coisas invisíveis. Lui dice le cose Ele visibili, diz: as coisas invisíveis, le cose visibili as coisas visíveis sono per questa vita, são para esta vida. è per un tempo, É por um tempo. è vero o no? Verdade ou não, irmãos? La macchina per un tempo, O carro é por um tempo. la tua maglietta è per un tempo, A sua blusa é por um tempo. è vero o no? Verdade ou não? La tua pelle è per un A tempo. tua pele é por um tempo. Dopo comincia, no? A cascare un po' di Vai se cose. envelhecer, a cair tudo. Sì o no? Sim ou não? Irmão? Tutto di questa vita è per un tempo. Tudo nessa vida é por um tempo. Il tuo corpo è per un O tempo. corpo é por um tempo. Ma Dio sta dicendo, Mas Deus está nos per mezzo dizendo, di Paolo, por meio de Paulo, fissa il tuo sguardo nelle cose invisibili. coloque o seu olhar nas coisas invisíveis. Perché chi guarda le cose invisibili Porque aquele que olha as coisas invisíveis sta guardando con gli occhi di fede. está vendo com os olhos da fé. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Amen. Paolo dice un'altra cosa. Paulo diz outra coisa, irmãos. L'uomo esteriore O homem exterior si consuma, se consome, ma mentre noi siamo in mezzo alle sofferenze, mas enquanto estamos no meio do sofrimento, l'uomo interiore si è rinnovato nella o presenza homem di Dio. interior é renovado na presença de Deus. Perciò che quanto di più soffriamo, Por isso, enquanto mais sofremos, più grazia di Dio è versata sulla nostra mais vita. graça de Deus é derramada sobre nós. Perciò che Paolo dice Por isso que Paulo diz: le momentanee, as momentâneas, leggera afflizione. as ligeiras aflições. Fa così nel tuo fratello. Faz assim no seu irmão. L'afflizione è leggera, As aflições são ligeiras. così tu li svegli anche. E você não acorda. L'afflizione è leggera, As aflições são ligeiras, paragonabili con la gloria eterna. comparáveis com a glória eterna. Amen, fratello. Amém, irmãos? La terza cosa che dice É a Paolo: terceira coisa que disse Paulo, irmãos. le sofferenze sono transitorie. Os sofrimentos são transitórios. Nessuno soffre per sempre. Ninguém sofre para sempre. Guardami un attimo. Olhe para mim um instante, irmãos. Anche il deserto ha una fine. Até no deserto há um fim. Se tu sei nel deserto, Se você está no deserto, non è per sempre, não será para sempre. è solo un tempo, É só por um tempo. è solo un momento. É só um momento. Tra poco finisce. Daqui a pouco acaba. E l'oasis di Dio viene per E te. o oásis de Deus virá a você. Amen, fratelli. Le sofferenze sono transitorie, Os sofrimentos são transitórios. ma la gloria è eterna. Mas a glória é eterna. Mettiamoci in piedi per Coloquemos em questo. pé, irmãos.